Neste vídeo, a gente traz um balanço sobre o ano de 2022 e as previsões e expectativas para 2023. Fica comigo até o fim do vídeo se você quer saber onde estão as melhores oportunidades do varejo farma. É logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Ascoferj no YouTube. Eu sou Viviane, este é o Ed Farmácia. Toda terça, 19 horas, a gente publica um novo conteúdo aqui. Para você não perder nada, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Assim, todas as vezes que a gente publicar, o YouTube te avisa. E você também tem a possibilidade de ouvir este conteúdo nas principais plataformas de áudio, como Spotify e Google Podcasts. Começa o programa hoje com uma boa notícia. O varejo farmacêutico segue em forte expansão. Quem traz o balanço e as expectativas desse mercado é Paulo Paiva, vice-presidente da Close-Up International, empresa que audita o setor farmacêutico. Paulo, quero agradecer o seu retorno ao canal para a nossa tradicional conversa de fim de ano. Obrigada. Eu que agradeço, Viane, em nome do Close-Up. Meu nome é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Antes de começar, aquele pedido, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe com todo mundo que trabalha no setor, porque eu tenho certeza que esse balanço que o Paulo vai trazer aqui vai ajudar muito na tomada da decisão dos seus negócios, combinado? E conta para mim também nos comentários o que você achou do ano de 2022, o ano já está acabando, a gente já está no finalzinho do ano, e quais são as suas expectativas para 2023, a gente quer saber o que você está pensando. Paulo, quero começar nossa conversa te perguntando se é possível dizer que estamos retornando aos níveis pré-pandemia nas consultas e nos tratamentos de doenças crônicas, né? Como você analisa esses dois momentos agora, né? Esses dois pontos, quero dizer, no pós-pandemia, as consultas e os tratamentos de doenças crônicas. Oi, Viane. Não, certamente, já retomamos. A gente já vê o número de consultas, o número de vezes que o paciente volta ao médico, já retomou. A gente já está agora em mais de 450 milhões de consultas realizadas no ano, e esse é um número muito próximo daquilo que nós tínhamos até 2019, final de 2019, começo de 2020, quando veio a pandemia, que impactou bastante, a gente teve quedas aí de mais de 40% nesses números, mas agora já retomamos. Bom, e essa retomada, esse retorno a esses números pré-pandemia, isso é positivo para o varejo? Você analisa como sendo positivo? Isso é positivo porque o paciente, retornando ao médico, ele volta a ter conhecimento da enfermidade dele, conhecimento da terapia que ele deve seguir, e ele vai buscar essa terapia de forma correta e dentro da necessidade que ele tem no varejo, porque um paciente que não sabe que está enfermo ou que precisa de algo, ele não compra. E um paciente que está enfermo, mas tem uma recomendação médica adequada, ele vai comprar a medicação adequada que a farmácia vai oferecer para ele. Então, é positivo para todo mundo. Paulo, no MAT setembro de 2022, que são os dados mais recentes que a Close-Up divulgou, ou seja, MAT setembro de 2022 quer dizer nos últimos 12 meses até setembro de 2022. Quais os principais números a serem destacados por vocês em relação a faturamento, unidades vendidas, abertura de lojas? Queria que você pontuasse alguns números aí mais relevantes. Bom, o mercado a preço ao consumidor, ou seja, venda ao consumidor, já é um mercado de quase 170 bilhões de reais, Viviane. É um mercado gigante, assim, 170 bilhões de reais é número grande em qualquer lugar. A gente teve uma expansão de 7,8% em unidades até setembro, ou seja, nos últimos 12 meses, como você disse. O mercado cresceu 14% a preços de compra e 9,9% a preços ao consumidor. E a gente teve uma adição de 5,6% em farmácias, ou seja, a gente tinha 92 mil farmácias, estamos agora com 97 mil farmácias, ou seja, só número positivo, só número grande, nada aí tímido, nada aí que a gente possa dizer que a gente não está saindo aí do impacto da pandemia e voltando a uma situação normal. Paulo, e agora, como foi o ano de 2022 para as grandes redes, franquias, associativismo e independentes? Ou seja, o que eu quero entender é como esses grupos performaram ao longo de 2022. Se as grandes redes tiveram uma performance mais significativa ou se o associativismo mostrou aí um desenvolvimento maior. Queria que você analisasse um pouquinho o desempenho desses grupos. A gente já vê que, a partir de 2022, o mercado não só acelerou o crescimento, como as grandes redes, igual, aceleraram bastante o crescimento delas.
Então, a gente vê, por exemplo, de janeiro até setembro, grande rede crescendo a 13%, independente a 16%, o associativista crescendo a 15%. Mas quando a gente vê o mês de setembro especificamente, a gente vê a grande rede já crescendo a mais de 14%, o associativismo 15,8% perdão, a independente 15,8% e o associativismo 14%. Então a gente vê que todos os canais hoje, independente do porte, estão crescendo a 2 dígitos, estão crescendo a alto, né, números altos a 2 dígitos. A gente vê o digital, que é o canal de e-commerce, também crescendo fortemente, né, quase 30% ao ano, e 24% no mês de setembro. Então, isso mostra uma retomada de crescimento no geral do mercado de varejo farmacêutico, né? Ninguém está ficando para trás, todo mundo está voltando a ocupar o seu espaço e com altas performances. Só boa notícia, né, Paulo? Só coisa boa. E agora em relação aos grupos de medicamentos, por exemplo, medicamentos de marca, genéricos e similares, qual grupo teve o melhor desempenho em 2022 e como o mercado pode se apresentar em 2023? Ou seja, quem vai crescer mais? Marca, genéricos, similares? Bom, o grande destaque de 22, OTC, né, que é o medicamento isento de prescrição. Esse grupo ele ficou muito freado no período de pandemia, porque como ele tem categorias de terapias muito ligadas à enfermidade de inverno, analgésicos, antipiréticos, e algumas dessas categorias tiveram menos venda, porque as pessoas ficavam em casa, tinham menos contaminação, então esse grupo ficou freado. Agora a gente já vê esse grupo crescendo a quase 30% no ano, Viviane. E esse é o grande destaque. Depois vem o grupo de produtos que a gente chama de exclusivos, que são os produtos de prescrição, mas que não tem concorrente no mercado. Esse grupo está crescendo ao redor de 16% ao ano. Depois vem o produto marca prescrição, que é o produto que que já não tem mais exclusividade, ou seja, ele concorre com o genérico no mercado, mas esse grupo está crescendo a 8% e é importante ressaltar. Este grupo e o grupo de exclusivos continua recebendo intenso investimento de promoção por parte da indústria farmacêutica e laboratórios. Tá? E, por fim, a gente vê o produto não medicamento crescendo a 7%, que é um crescimento razoável dentro de uma situação que a gente enxerga, porque a farmácia tem hoje uma participação importante nesse segmento, mas o grande negócio da farmácia ainda é medicamento e OTC. Então, não, o medicamento crescendo aí a 7, 8% é um número bastante bom para esse grupo de categorias no mercado. Só para ficar mais claro, não medicamentos, você inclui perfumaria, por exemplo? Você inclui tudo? Toda a parte de perfumaria, parte das vitaminas que não sejam classificadas como medicamentos ou OTC, todos os compostos alimentares, tudo que diz respeito à higiene pessoal e uso pessoal. Tudo isso hoje fica classificado dentro de não medicamentos. Para você ter uma ideia, isso já é quase 30% da venda da farmácia no Brasil hoje. Vamos abrir um parênteses, então, para falar de suplementos e vitaminas. A gente vem aí 2 anos, praticamente, de um boom no mercado de vitaminas, até por conta da pandemia. Como foi o desempenho de suplementos e vitaminas em 2022? E também já quero te perguntar o que a gente pode esperar de 2023. Bom, o grupo vitaminas cresceu aí na ordem de 27% no período. Não tanto quanto ele cresceu no período da pandemia, mas ainda mantendo um forte crescimento. Então, a gente ainda vê as vitaminas e compostos alimentares muito fortes dentro do varejo e o consumidor e o paciente ainda dando bastante atenção a essa questão de incorporação de proteção, seja de sistema imunológico, seja de proteção bastante forte. Então, são itens que hoje têm um giro importante dentro da farmácia. Isso significa que a farmácia deve continuar investindo nesse tipo de produto. Com certeza, ela deve estudar esse mercado porque a oferta é muito grande, o número de itens é gigantesco. O que ela deve fazer é entender quais são os grupos de itens que melhor se adequam ao consumidor ou ao paciente que ela atende e buscar focar nesses itens, porque também como o número de itens é muito grande, se ela compra algo que não gira, acaba sendo um prejuízo para ela mesma, né? A gente está falando, na verdade, de mix, né? Mix de produtos. Aí, já falando sobre isso,
Pensando nesse mix e pensando no perfil do consumidor, de compra do consumidor, Paulo, na sua visão, quais são os tipos de produtos que não podem faltar no ponto de venda? E aí, falando para todo mundo, não pode faltar na grande rede, não pode faltar no independente, não pode faltar no associativismo, ou seja, quais são esses produtos que trazem grandes oportunidades? É possível a gente citar alguns? Ah, possível. Veja, fralda é um grupo importante, tá, que não pode não estar na farmácia. Essa é uma categoria que ocupa um certo espaço, mas ela tem uma venda garantida, e fraldas cresceu acima de 25% no ano em vendas. Tá? Depois a gente tem desodorantes masculinos e femininos, que tem uma alta relevância também em venda no varejo farmacêutico, e cresceu 18%. A gente tem toda a parte de higiene pessoal, sabonete, shampoo, toda a parte de condicionadores, limpeza, isso tudo cresceu bastante, a gente tem um crescimento de quase 10% nessa categoria dentro da farmácia. A parte de fórmulas, leites, cresceu mais de 30% dentro da farmácia. Proteção solar, ela teve um crescimento até agora de 8%, mas a gente está se aproximando do verão. Então, hidratação e proteção solar são duas categorias que a farmácia não pode não dar atenção a ela, e a nossa estimativa é que no verão isso deve alcançar índices de crescimento acima de 20%. Tá? Então, esses são grandes grupos que a gente entende que a farmácia deve dar atenção. Na sua apresentação, né, nas suas apresentações mais recentes, você tem dito que o varejo, como a gente já falou aqui, ele segue em forte expansão, mas agregando serviços aos pacientes. Eu quero falar agora sobre, abre aspas, agregando serviços ao paciente, fecha aspas. Que serviços são esses? O que você quis dizer com essa sua afirmação? Bom, a gente já tinha visto um avanço, por exemplo, nas grandes redes, de oferta de testes diagnósticos, por exemplo, Covid foi um deles. Depois a gente viu a questão de vacinas, então a grande rede também oferecendo vacinas à população. E agora o que a gente vê, que é realmente uma questão assim de bastante impacto, é a parte de atenção farmacêutica em um trabalho conjunto entre o farmacêutico e um médico. Então, a gente já vê farmácias e redes oferecendo uma determinada situação que o paciente chega na farmácia, pede uma determinada indicação para o farmacêutico, e sendo algo que o farmacêutico não pode atuar, essa farmácia já tem uma possibilidade de oferecer uma consulta digital com o médico para esse paciente. Então, o paciente vai, dentro da própria farmácia, tem um espaço, ele vai ter uma consulta como essa que a gente está fazendo aqui, então ele vai estar com o médico de um lado da tela e ele vai estar do outro, ele vai explicar para esse médico o que ele está sentindo, e o médico vai passar para ele orientações básicas do que ele poderia estar visualizando, e, se for o caso, pedir também um processo de diagnóstico. Mas é um avanço bastante importante, porque dentro da farmácia a gente tem o farmacêutico como responsável pela atenção farmacêutica, mas tem um limite do que é que o farmacêutico pode fazer com o médico ali. Com essa possibilidade da consulta digital, o médico não está lá, né, e o médico está no seu consultório, está numa localização outra, mas ele é acionado rapidamente pela farmácia, atende esse paciente, emite uma prescrição digital que chega ali para o paciente, e ele pode comprar ou não comprar aquele medicamento na farmácia ou em outra farmácia, porque a prescrição digital vem para ele. Então, essa é um avanço bastante importante de levar mais acesso de médicos à nossa população, que a população tenha essa possibilidade de consultar o médico e obter uma receita que seja adequada à terapia que ela está buscando, e que possa ter um acompanhamento do farmacêutico desse paciente como um serviço que a farmácia está oferecendo para ele. Então, isso é realmente um avanço, na nossa visão, bastante importante em oferta de serviços pelas farmácias. E você acha que essa oferta ela é viável também para os independentes? Então, se a gente olhar o independente, Viviane, como uma coisa solitária, talvez não seja. Mas se a gente olha o independente dentro de uma visão associativista, aí sim, porque você pode ter a associação administrando a relação com os médicos e a farmácia conectando o paciente dela com esse médico que está ali linkado à associação. Então, é algo a se estudar, não tem nada desse tipo ainda colocado, mas eu creio que existe aí sim uma abertura para um desenvolvimento desse serviço para as farmácias independentes através de associações.
De maneira geral, a gente já falou um pouco aqui, né, sobre as expectativas da Close-Up para 2023, mas falando de maneira mais abrangente, o que a gente pode esperar do próximo ano? Quais são as projeções que vocês estão fazendo? Tá. Existem aí algumas coisas que a gente não pode deixar de olhar. A gente está com uma inflação razoavelmente alta, a gente está enfrentando o desabastecimento de algumas classes terapêuticas, a gente está vendo uma certa flutuação de câmbio, ou seja, o real desvalorizando frente a moedas fortes como o dólar e o euro, e a gente vê uma certa redução de investimento em saúde feito pelo governo. Então, esse conjunto de fatores é um conjunto de fatores limitante à performance, certeza. Mas, por exemplo, se a farmácia aproveitar um momento de alta inflação para ela poder focar em criar um mix que tenha alto giro, que ela possa administrar melhor o estoque dela e que ela possa se valer da valorização que essa inflação vai trazer para o produto, isso pode ser ganho para ela. Se ela olhar o que ela deve ter como principais produtos em oferta no balcão e evitar ter falta, isso também é uma questão muito relevante, porque a falta hoje tira muito a performance da farmácia. Tá? E se ela buscar alternativas, eu estou com falta de tal produto, mas eu vou buscar alternativas na molécula, então isso, de novo, é mais uma oportunidade que a farmácia deve estudar para que ela veja o seguinte, se dentro do que eu tenho, por exemplo, de valsartana, o que eu tenho de oferta de valsartana dos principais laboratórios, dos genéricos, para que eu crie aí um mix que me permita, na falta de um, ter outro e oferecer esse outro dentro do que o regime de registro e de regulatório permite. Então, esses pontos são pontos importantes para a farmácia, que vão dentro da linha de melhorar o nível de atendimento, melhorar o nível de serviço e oferecer um valor agregado ao paciente que ele busca em qualquer varejo. Aqueles que oferecem melhor fidelizam mais ao paciente. Então, isso é importante. Agora, a projeção é de crescimento. A gente não vê o mercado não crescendo para os próximos anos. A gente vê aí crescimento da ordem de 6% a 8% em valor para o ano que vem, e em torno de 4,5% a 5% em unidades. São crescimentos menores do que a gente viu até agora? São, mas é que esses impactos trazem esses freios para a população. A população está um pouco empobrecida em virtude de questões de redução de poder de compra. Então, isso também impacta o mercado de medicamentos. Impacta mais o mercado de não medicamentos em consumo, mas também impacta o mercado de não medicamentos. Mas eu diria que uma farmácia que estuda bem o seu mix, estuda bem o giro que o mix tem, e como é que ela deve repor esse giro e esse mix, ela com certeza vai surfar numa onda de performance superior à maioria dos concorrentes que não tiver essas boas práticas. Paulo, rapidamente, como o Brasil está posicionado dentro do mercado farmacêutico latino-americano? O Brasil responde por 52% da venda de medicamentos na América Latina, Viviane. Então, assim, é um mercado gigantesco dentro do que a gente chama de América Latina, considerando aí também o México. Tá? É um país que cresce bastante, então o crescimento do Brasil é um driver, é um motor para o crescimento da região. A região América Latina, ela já teve como participação, há 10 anos atrás, a gente representava 6% da venda de medicamentos no mundo. Hoje, por questões de desvalorização da nossa moeda frente ao dólar, hoje a gente representa 2,5%. Mas isso ainda é muito relevante, porque quando a gente tira os grandes mercados do mundo, Estados Unidos, os principais mercados da Europa, Japão e China, logo em seguida já vem Brasil e América Latina. Então, a gente é foco de investimento da indústria farmacêutica, assim como a gente é foco de investimento de uma série de outros setores. Então, a gente deve olhar para isso como uma oportunidade e nos prepararmos para que o que vem de inovação e o que vem de demanda de inovação desses investimentos que estão por chegar a mais no Brasil, a gente consiga responder, porque é sempre aquela questão, eu tenho que me adaptar mais rápido do que o concorrente consegue fazer. Eu não tenho que ser mais inteligente, eu não tenho que ter mais dinheiro, não é isso. O que eu preciso é estar melhor preparado para uma adaptação e sair na frente em termos de adaptação a exigências de mercado. Então, isso é uma visão que eu diria, nós somos ainda um grande mercado para investimento da indústria farmacêutica e continuaremos. Então, farmácias que estão hoje no mercado, estudem bem
o que a indústria está trazendo, o que ela está trabalhando como preço, o que ela está investindo em termos de trade, o que são esses mercados paralelos de não medicamentos, vitaminas, higiene pessoal que estão aparecendo forte como oportunidade para a farmácia. Não deixem passar essas oportunidades, porque quem melhor se adaptar aí é quem melhor vai seguir para esse mercado que cresce a 2 dígitos ano a ano. Bom, só notícia boa, só dado positivo, expectativas lá em cima para 2023. Olha, pega esse programa e bora, bota o seu negócio para andar, principalmente com essas dicas aqui do Paulo que foram fantásticas. Antes de ir embora, deixe o seu like nesse vídeo, comente o que você achou e compartilha com todo mundo nos grupos de WhatsApp, enfim, vamos distribuir esse vídeo. Paulo, quero agradecer sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Viviane, e assim, sempre parabenizar você, porque esse canal e essa forma como você conduz esses conteúdos que são relevantes para a farmácia são muito importantes, porque a gente tem o papel de sermos aí um consultor para essas farmácias, de levar a eles notícias, de levar a eles ideias e ajudá-los a estar no mercado, porque o mercado brasileiro é um mercado gigantesco e tem oportunidade para todo mundo. Então, quem está investindo, que a gente ajude a se manter dentro do mercado e garantir que esse investimento retorne para ele, porque o investidor a gente precisa dele o tempo todo, né? Então, parabéns aí para você, parabéns às farmácias que estão aí fazendo esse mercado crescer tanto. Obrigada, Paulo, e parabéns a vocês também pelo trabalho que vocês estão realizando. Bom, tudo que a gente faz aqui é para você melhorar o seu negócio, a sua farmácia, e para você também que não tem farmácia, mas que é um profissional que atua no setor. Esse canal existe para que vocês possam crescer. Quero agradecer a audiência. Eu te vejo no próximo É de Farmácia. Tchau!